Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas. Hoje a gente conversa sobre um tema muito interessante que a gente gosta muito: o enfrentamento à violência contra a mulher. Não é isso, Marilene? Exatamente. É um tema que, para nós, assim, ele é um dos principais que a gente discute aqui, porque o nosso programa é um programa especialmente dirigido às mulheres. E os temas que a gente trata são temas de interesse delas. Vamos tentar entender por que o número de feminicídios a cada dia cresce mais. Será que as políticas públicas estão funcionando? E o que a justiça está fazendo para resolver ou pelo menos amenizar esse problema? Hoje a gente conversa com o Dr. Lucas Lobato Larroca. Ele veio aqui conversar com você especialmente. Já pode participar do programa, dando seu like, seu joinha, comentando. Você faz o Entre Elas, tudo bem? Aliás, vale lembrar que o Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado, por causa da sua participação. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo. Olá, agradeço a oportunidade de estar com vocês e falar de um tema tão importante e tão caro para a minha atuação funcional. Eu queria fazer uma pergunta muito pessoal. Pode? Doutor Lucas, como é que começa esse seu interesse por esse tema? Como é que foi isso? Que história foi essa? Conta pra gente. Nas primeiras designações minha como promotor de justiça, foi para atuar numa promotoria que tinha como atribuição os crimes de violência doméstica aqui em Cachoeiro. E então eu fui percebendo, eu fui sentindo, né, até uma espécie de chamado, né, uma grande empatia com a temática, uma percepção de que eu poderia fazer mais, além de atuar só naquele processo. E isso foi crescendo em mim até que eu tive a oportunidade de ser coordenador de um subnúcleo que o Ministério Público possui, que é o NEVID, que é uma sigla que significa Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero contra as Mulheres. Por isso que a gente abrevia e fica NEVID. Mas é uma área do Ministério Público. Está escrito aqui na nossa telinha, tá, gente? É uma área do Ministério Público que atua, no meu caso, são 23 municípios nessa região sul e serrana, do Espírito Santo, em que a gente atua em parceria com os colegas, né, os promotores que atuam naquelas promotorias, naquelas cidades, no sentido de fomentar políticas públicas que sejam adequadas, condizentes, pertinentes para todas essas mulheres que sofrem essa pandemia, né? É a pandemia que é uma nova pandemia. Então, é por isso que surgiu em mim, e hoje, né, já não estou mais naquela atribuição, né, de direto contra os crimes do dia a dia. Em compensação, estou no júri que julga, que faz parte, julgar os feminicidas. Aquele homem que tirou a vida de uma mulher por ela ser mulher. Você acredita em missão? Não, afinal, em propósito. Exatamente. Nós estamos aqui por algum propósito. Exatamente. Essa questão virou a sua missão, o seu propósito de vida. Então, a gente é chamado, né, para umas missões, de repente esbarra no nosso propósito, que a gente nem sabe, mas Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? Eu entendo uma das. Eu, né, Marina, a gente tem um convívio, são mais, e que bom que sejam mais, que eu possa estar mais à disposição, auxiliando em outras áreas. Eu me realizo nisso. Que bom. Doutor Lucas, vamos lá. A gente sabe que, infelizmente, o número de feminicídios continua crescendo. E agora a gente até está comentando que o Brasil é um país recordista, né, em feminicídios. Entretanto, essa violência contra a mulher está se espalhando no mundo inteiro. Eu, sinceramente, atribuo isso à extrema-direita. Mas
a gente sabe que está crescendo no mundo inteiro. Vamos falar do Brasil, vamos falar do Espírito Santo, vamos falar aqui do sul do estado. As políticas públicas hoje, implementadas nos municípios, dão conta de enfrentar essa problemática, essa pandemia, como você está classificando? O primeiro ponto, a gente não analisa de um foco só. Né? As políticas públicas englobam, aliás, o Plano Nacional de Combate à Violência, ele se estrutura em 4 grandes eixos. Aquele que as pessoas identificam como o principal, e não é o repressivo. É aquela violência que já está instalada, aquele homem que já está agredindo e que já virou caso de polícia. Né? Esses são os processos criminais, às vezes as medidas protetivas, né? O homem é processado, o homem é colocado fora de casa, o homem eventualmente é preso. Mas isso, o copo já transbordou. O que a gente precisa fazer para que esse copo não transborde, sequer ele encha? E é o eixo da educação. Trabalho preventivo. Preventivo. Exatamente. A nossa geração, vocês me desculpem falar, nós perdemos a oportunidade de sermos educados num mundo que não seja machista. Perdemos. Hoje, por não termos essa educação, esse preparo, hoje nós temos esses índices altíssimos. Mas e se nós educarmos? Um dos eixos é a educação, o outro é a repressão, o outro é a assistência. É aquilo que as mulheres têm acesso no CREAS, no CRAS, muitas vezes aquelas políticas públicas que nós enxergamos. E o quarto eixo é a garantia de direitos. Os direitos existentes na legislação do Brasil, oferecidos para as mulheres vítimas de violência, a teoria e a prática conseguem se abraçar? Não. É uma dificuldade muito grande que a gente tem. Muito grande. A Lei Maria da Penha, os estudiosos falam que é uma das 3 melhores do mundo. É uma Ferrari. Mas nós temos que parar de andar com essa Ferrari na estrada de chão. Porque aí a Ferrari e a carroça andam juntas. Como fazemos isso? Esse é o nosso desafio. Fazer que as políticas públicas, o que existe, que já é bom, seja efetivamente garantido para essas mulheres que sofrem. E aí nós fazemos uma cisão aqui. A educação é um trabalho que a gente faz com as secretarias de educação, secretarias de cultura, é uma das vertentes. Né? Inclusão, a própria Lei Diretriz e Base da Educação determina. É uma determinação que se trate da violência de uma forma geral, e da violência contra as mulheres nos currículos escolares, no ensino infantil, fundamental e médio. Isso é um desafio. Por quê? Porque temos que enfrentar aquela cultura de que em briga de marido e mulher... Não se mete a colher, mas se mete sim. Não é? Então, é um aspecto cultural. Então, esse é um enfrentamento. E aqui em Cachoeiro, especificamente... ano passado nós conseguimos uma evolução da matéria ser de uma forma de projetos levados às escolas. A Secretaria Municipal elaborou planos, foi levado para as escolas e os professores tinham que fazer a devolutiva. Ou seja, eles tinham que repassar para a secretaria o que foi feito e como foi feito. A minha luta é que isso fique formalizado, integrado de uma forma no currículo escolar, de que independente se o professor é A, B ou C, a matéria já vem a fazer parte, ela tangencia o currículo. Então, isso é preparar as futuras gerações. Então, esse é o eixo principal que eu gasto, digamos assim, eu invisto muita energia para que a gente, nas gerações futuras, então eu estou falando de 10, 15 anos, tenhamos homens e mulheres, não estou falando exclusivamente de homens, com uma visão diferente do gênero feminino. Né? E isso é um desafio que a gente enfrenta e a nossa Lei de Diretriz e Base permite. Né? Mas trabalhamos também com a necessidade de que educadores também vistam essa camisa. Principalmente. É um desafio. A gente tem barreiras, né? Algumas mulheres professoras, por medo
por medo, em certas localidades que são machistas, no interior. Como que eu vou levar essa temática para essa família? Então, ela tem um temor de próprio risco da integridade dela. Por sua vez, nós temos regiões urbanas em que esse temor não existe, apesar de haver sempre a possibilidade de um pai ou uma mãe ir lá tirar satisfação com essa educadora. Por que ela está falando de feminismo, né, nessa escola? Então, isso é um desafio. Por outro lado, se aquilo está presente no currículo, se aquilo está no livro, né, se o livro fala disso, sim, o professor não vai poder pular. Olha, esse capítulo nós vamos pular. Os alunos são espertos, a primeira coisa que eles falam, professor, isso aqui o professor não deu. Então, é que isso seja incorporado. É uma luta que é enfrentada de várias formas, tá? E eu pelejo com a educação. Com certeza. Que é o remédio para o futuro. Com certeza, com certeza. Exatamente. Mas, Lucas, você está fazendo isso aqui em Cachoeiro. E nos outros municípios, e nos outros estados? Eu tento fazer isso em todos os municípios, nas reuniões. Então, são 23 municípios que eu me reúno, não com a frequência desejada, porque esse não é meu trabalho principal. Meu trabalho, a designação principal é atuar nos crimes contra a vida. Então, um trabalho além daquilo que eu faço. E dentro da minha disponibilidade, eu me reúno com os municípios que compõem esse meu núcleo. E a Secretaria de Educação é convidada para todos. Eu não faço reunião sem a Secretaria de Educação. Alguns acham que é só a saúde e assistência que vão. Não, eu chamo a saúde, eu chamo a educação. E é a primeira que eu falo, e é o que eu me ressinto. Porque muitas vezes, por acharem que é uma reunião qualquer, manda alguém sem nenhum poder de decisão. Deveria estar o secretário ali, né, para ouvir, para vestir, né, a camisa. Mas em todos, eu não faço reunião em município que eu não chame e indique para o gestor da educação o protagonismo que ele tem. E ofereço projetos prontos, porque nós temos. O de Cachoeiro, e até já deixo um abraço para o meu eterno professor Paulo Arantes, foi um dos que participou, o Paulinho, e ele me entregou. Falou, olha, está aqui à disposição para replicar, ou seja, não é um abstrato, né? Eles não vão partir do zero. Está aqui, é entregue. E nós temos, às vezes, nos próprios municípios, iniciativas que são boas. Tem município que já trabalha a matéria e que talvez possa ser mais enriquecida com outros materiais. Então, não é uma... eu quero sair do abstrato, né? A gente luta... Não, existe concreto. O que nós podemos fazer? Está aqui, esse material existe. Porque realmente a gente sempre fala nessa questão da educação, do trabalho preventivo, porque a violência, ela foi naturalizada. Ela está banalizada. Quando você ouve falar que a cada 6 horas morre uma mulher vítima de feminicídio, isso já não é mais nada. Então, a gente não pode naturalizar isso. Não pode. A gente não pode naturalizar a violência. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar todo dia para vencer, enfrentar e acabar com a violência na sociedade. Quando a mulher morre, não foi uma mulher só que morreu. Não. Se há filhos naquele casal, é uma criança ou um adolescente que naquele momento ficou órfão e ficou filho, se tornou filho de um presidiário. Essa criança perde as duas referências dela muitas vezes, o pai e a mãe, de uma vez só. Uhum. A dor, às vezes, de uma mãe que enterra a filha morta por feminicídio. Uhum. Então, e essas crianças, esse marido é condenado e vai cumprir uma pena máxima hoje é de 40 anos. Mas dificilmente a gente consegue alcançar a pena máxima. Mas por mais que ele fique 30 anos preso, esse filho vai cumprir essa pena da saudade, da ausência da mãe a vida toda. Para ele é uma pena perpétua, de não ter tido a mãe. Além do mais, além disso,
nós temos as consequências de ordem até psicológica. Sim. Que essa criança passa, ou adolescente, ao ver, ou ao presenciar, ou de alguma forma, saber que o pai matou a mãe. É gravíssimo. Então, esses casos são famílias que foram destruídas. Por quê? Não falo absurdo. Boa parte das famílias, inclusive das famílias em que ocorre o feminicídio, o núcleo central daquela família é aquela mulher. Sim, sim. Isso é bastante compreensível. E desestrutura toda aquela família. A criança perde o pai, perde a mãe, muitas vezes é levada para um abrigo da prefeitura, porque ela não tem mais ninguém. Às vezes não acha uma avó, não acha um parente que tenha condição. Olha a vida dessa criança. Olha as consequências desse ato, né, dessa morte dessa mãe, não só para a vida dela. Para ela recebeu a pena máxima. Essa criança vai receber o resto da vida. Você acredita que as penalidades hoje impostas ao agressor, ao criminoso, ao homem que fere, que mata, que agride uma mulher, são penalidades, como é que eu diria? Brandas. Corretas. Ou precisava ter uma pena maior, ou precisava ter uma menor. Tá tudo certo? Ou a gente pode melhorar isso também? Sempre pode melhorar. A legislação, né, nós temos sempre um enfoque, às vezes, né, quando acontecem certas situações, vamos aumentar a pena. Né? Então, recentemente, o feminicídio, que era de 12 a 30, foi de 20 a 40. Acho razoável. Sim, digamos que é. Passou a ser crime de tortura também, isso, né? Ele é crime hediondo, né? Recebeu digamos assim, um rigor maior até para a progressão do regime, etc. Mas veja, o feminicídio é o último ato de uma peça trágica que começou às vezes 10, 15, 20 anos atrás, quando aquele homem olhou aquela mulher já de uma forma diferente, quando aquele homem começou a insultá-la, quando aquele homem começou a se sentir no direito de ter alguma força física sobre ela, e esse caminho foi percorrido. Sim. Né? Essa via crucis que essa mulher... É uma escalada. É uma escalada. Então, na minha concepção, os crimes ditos como menores, violência psicológica, a vias de fato, a lesão corporal leve, que é aquela onde fica uma marca, mas não debilita essa mulher, deveriam ter penas mais graves. Por outro lado, a gente sabe que nenhum feminicida, antes de matar a mulher, ponderou que a pena de 12 foi para 20 e repensou, então eu não vou matar. Ele não passa pela cabeça. A pena em si não desestimula. Eu já ouvi você falando uma vez do bolso, que tem que doer no bolso, tem que doer no do bolso. homem. Eu indicaria uma dor maior. Uma dor maior. Que a gente tem projeto aqui no Estado do Espírito Santo, até digno de elogio, da Polícia Civil, que até a Núbia teve aqui e falou, que é o Homem que é Homem. Sim. Que é um grupo reflexivo de homens agressores, que não vão lá porque querem. Eles vão porque são obrigados. E esse grupo reflexivo ostenta índices de recuperação desses homens altíssimos. É mesmo, doutor? A reincidência desses homens na prática de crimes envolvendo as mulheres é menos de 10%. A Polícia Civil tem esses dados estatísticos. Quem fala para esses homens? Quem ensina? Quem mostra? Quem? É uma equipe do município que é capacitada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, de Justiça, relacionada a enfrentamento contra a mulher, vinculada à Polícia Civil. Ela capacita. E quem toca o projeto é o município. Então, se você me desse uma escolha, fala assim, Lucas, você pode escolher entre aumentar a pena da vias de fato, da lesão corporal,
ou aumentar a oferta de projetos, de grupos reflexivos de homens? O que você escolheria se você pudesse ter uma escolha? O projeto do grupos Esse reflexivos. grupo reflexivo, o homem, ele é obrigado a frequentar? É uma determinação judicial. Junto com a medida protetiva. Exatamente. Então, vem a determinação hoje aqui em Ele Cachoeira. é educado, né, a respeitar, a Ressignifica o papel dele de homem. Isso. Muitos que aprenderam em casa, no dia a dia, né, condutas machistas, que lugar de mulher na cozinha, que o homem é dono da mulher, que o homem pode mandar na mulher. Ele aprende ali. E não é um grupo que demora. Você vê, esse homem, entre aspas, é curado ou consertado, mas assim, ele é instruído Aham. em 8 encontros. Nós não estamos falando de uma coisa Nossa. de que vai precisar. Só que é uma ideia, é um projeto espetacular. Espetacular. Já está na Lei Maria da Penha. Só que nós precisamos, aqui em Cachoeiro, vai recomeçar agora, recebemos o calendário. Os municípios pequenos não têm sequer condição, Regina, de fazer. Por que eles não têm condição? Porque eles precisam de uma equipe técnica. Gente, eu gostaria de trabalhar com isso. Um psicólogo. Ah, eu gostaria muito. Um psicólogo, uma assistência social, uma psicóloga assistente social, que ele não pode ter contato também com a mulher vítima, porque entende que há um conflito. Então, quem atende o homem, só atende o homem. Quem atende a mulher, só atende a mulher. Você imagina a luta desses grandes, pequenos municípios de conseguir um assistente social, um psicólogo, para já fazer o trabalho ordinário. E a gente sabe que a remuneração não é boa. Sim. Né? Mas existem alternativas para isso. Existe o legislador, quem está com o cofre, a chave do cofre. Sim. Né? Porque nós podemos ter boas ideias. Se a gente não tem condição financeira de colocá-los, vai ser só uma boa ideia. Mas o legislador, o administrador, o executivo, o judiciário sentar Gente, junto. isso é maravilhoso. E pensar que educar é melhor resultado do que punir. Exatamente. Mas isso... Aí voltamos para onde? Para a educação. Educar para a paz, né? E a gente precisa educar para a paz. A gente fomenta também. Não só o homem tem que refletir o papel dele. A mulher também. Sim. Porque a mulher se coloca muitas vezes numa situação de submissão, favorecendo tudo. Incompatível com o lugar dela naquela família. Então, e às vezes ela foi educada que se a comida estiver fria, que ela viu o pai fazer com a mãe, o pai pode bater nela. Por quê? Porque ela merece. Né? Ela cometeu um erro. E quantas vezes a mulher na audiência justifica a ação do marido. Eu apanhei, ou ele tentou me matar quando ela sobrevive, porque eu dei causa. Qual é a causa? A janta estava fria, a cozinha não estava arrumada, as crianças não estavam limpas para ir para a escola. E aí eu pondero para ela, mas a senhora acha que é função exclusivamente da senhora fazer isso? Onde estava o seu marido nessa hora? Estava no bar, bebendo. Então, os papéis estão errados. Então, essa mulher precisa também refletir qual é o papel dela. Isso e não é fácil, porque nós estamos cuidando de aspectos que você aprendeu. Culturais. Exatamente. E se você, óbvio, cuida do homem, você não pode esquecer dessa mulher. E a mulher, ela é tão dedicada à família que ela esquece de si própria. Eu sei. Então, se pega... Ela nem conhece os direitos dela. Não, ela leva o marido para fazer os exames dele, preventivos. Próstata. O marido tem dependência química, de bebida, ela leva o marido. Ela leva os filhos para tomar as vacinas no pediatra, leva na consulta médica. Vai nas reuniões da escola, quando você vai ver, essa mulher pode já estar com câncer de mama, essa mulher perdeu já dentes, porque o dente dos filhos está ótimo, está bem cuidado. Ela foi ficando para trás. A mulher nesse centro da família, ela se coloca em segundo plano. E aí,
todos esses atores recebem, talvez, um acompanhamento médico, alguma coisa, e ela vai ficando para trás. Então, ela ressignificar a posição dela. E ela acha que ficar para trás é normal. É um dever dela. É um dever, a submissão, né, a essa família é um dever. Veja, e não questiono, e não critico a mulher que se coloca nessa situação por opção, como homem também. Só que eu acho que eles devem primeiro saber o que ela pode ser e aquilo que ela escolheu. É uma opção. O que a gente tem é porque ela cresceu, ouviu sempre isso dessa maneira, que ela acha, é inevitável. É inevitável com você assim. E aí, o pai bate na mãe, o filho cresce, ele entende que ele pode bater na mãe e bater na mulher dele e na irmã. Exatamente. Porque esse é o local dele ali, que ele enxerga. E aí, é uma coisa que esse ciclo nunca acaba. A não ser que, em algum momento, eles sejam educados, mostrados para Gente, eu gostaria de trabalhar nisso. Maravilhoso isso. Muito maravilhoso, Marilene. Montar um grupo reflexivo. Não é? De mulheres. Eu já tenho um projeto, já precisamos de mulheres e trabalhamos com voluntários muitas vezes, tá? Isso é muito porque legal. A gente não dá conta, né? Porque quando uma porta se fecha, não temos assistente social, não temos psicólogo, então vamos atrás dos voluntários. A sociedade civil pode nos auxiliar, vamos atrás de quem pode nos ajudar. E nisso a gente já... Nós já estamos aqui nos disponibilizando, eu e Regina. Nossa, adoro. Adoro. Assim, quem me conhece, Marilene me conhece, eu peço ajuda. Nunca peço para mim. Sempre estou pedindo. Se eu pedir para mim, diz não. Mas sempre para os outros. Eu estava numa palestra um dia, semana passada, e relatei, estamos precisando de psicólogos voluntários para tocar um grupo reflexivo de mulheres aqui em Cachoeiro. Qual foi minha surpresa? Uma que estava lá, conselheira tutelar aqui de Cachoeiro, que também é psicóloga, me entregou o cartão. Falou assim, eu vou participar. Já começamos a estruturar o projeto para ela participar. Isso é bom. É assim mesmo, é batendo de porta em porta. O não eu já tenho. Eu vou batendo e às vezes eu consigo. E aí a gente foge daquela inação. Vou esperar o município fazer, vou esperar a Secretaria de Justiça fazer. Não que eles não tenham que fazer. Veja, eles têm a obrigação deles. Mas a gente se desvincular. Exatamente. Nós somos sociedade, nós somos um grupo. Nós não somos estáticos, né? Vamos buscar quem pode nos ajudar. E a gente consegue. Olha, doutor, que o poder público dá conta de tudo, de todas as mazelas da sociedade, não dá, não tem como dar. Entretanto, o poder público, assim, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, comete um pecado mortal. Quando em cargos destinados a esse enfrentamento da violência são ocupados por qualquer pessoa. Pessoas então, assim, que não têm nenhuma afinidade com a causa. Nem afinidade, nem Exatamente. Conhecimento, nem nada. Tem um cargo, por exemplo, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Secretaria de Educação. Mas espera aí, o vereador tal, Indicou. o fulano de tal, o empresário tal, indicou uma pessoa para esse cargo. Gente, não é assim. Conhecimento técnico é tudo. Se não tem conhecimento técnico, tem que ter vontade de adquirir. Ter amor pela causa, Ter pelo amor pela menos. causa. Exatamente. Olha, eu e Marilene falamos isso, doutor, tem uns 20 anos. Aqui, Regina, ele Com assiste todos os nosso prefeitos. programa, você percebeu? Que maravilha, que maravilha. A gente fala nisso há 20 anos, a gente fala com todos os prefeitos que entram. E não adianta, essa situação não muda. Então é isso. Poder público dá conta? Não, mas poderia fazer melhor. Regina, agora, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Quero não. Tinha tanta mais coisa para falar. Quero não. Você vem outra vez. Você vai me obrigar a voltar. Pronto. Pronto. Vai ser um prazerzão pra gente, doutor Lucas. Muito, muito, muito obrigada. E
Suas considerações finais, hein? Eu não vou nem encerrar, vou deixar ele encerrar o programa hoje, que está muito bacana. Aproveita para dar seu likezinho, seu joinha, seu gostei. Aproveita para mandar esse programa, compartilhar com as pessoas próximas a você. Quem sabe a gente vai estar ajudando alguém, né? Eu vou deixar um questionamento. Pois não, doutor? Quando você falou por que o poder público não abraça a causa, por que o poder público não investe mais nisso? Eu deixo uma pergunta. Onde estão as mulheres no cargo de poder? Metade das mulheres, ou mais da metade no município de Cachoeiro, dos eleitores, são mulheres. Quantas vereadoras foram eleitas em Cachoeiro de Itapemirim? Eu estou tirando Cachoeiro porque nós estamos falando daqui, mas vale para praticamente todos os municípios do país. E é um município referência. Quantas mulheres foram eleitas? Uma mulher. Como se senta para discutir políticas públicas de direito das mulheres se as mulheres não estão na mesa? Não estão. Por isso que eu deixo não tem lugar de fala. Eu deixo esse questionamento. Não tenho resposta também, mas por que as mulheres não votam, não elegem a sua representatividade nos cargos de poder? Está na mão delas. Elas delegam, elas acham que os homens têm mais condição, mais competência, mais tempo para fazer aquilo, quando não. Então, mulher, o que você diz disso? Bora pensar? Até o próximo Entre Elas.